Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo bem bacana para vocês, um vídeo bastante pedido, principalmente pela galera que está pronta para comprar uma máquina na Pichau. Eu sei que na hora de vocês olhar as configurações do nosso site, sempre bate aquela dúvida na sua cabeça se você deve comprar uma máquina com 4 GB de memória, com 8 GB de memória ou com 16 GB de memória, quando o foco é gaming. Então nesse vídeo de hoje a gente vai responder para vocês o quanto de memória RAM um gamer precisa ter na configuração, de maneira detalhada, ou seja, vamos rodar com programas rodando por trás do game e também somente o game rodando na máquina com todos os programas fechados. Assim você tem uma situação um pouco mais atípica, né, que é onde você está utilizando várias coisas por trás, como OBS, Spotify, TeamSpeaker, Photoshop, o YouTube aberto por trás, rodando vídeos, músicas que vocês, canais que vocês assistem, e uma outra situação onde a gente tem somente o game rodando com nenhum software aberto por trás. Assim a gente consegue ter nesses dois cenários a experiência que vocês conseguem ter em game. O jogo que a gente escolheu hoje aqui para vocês é um game que a gente consegue simular para qualquer um dos padrões de memórias que a gente vai utilizar, o mesmo cenário, o mesmo trajeto, de uma maneira grande, não é um benchmark que é curto, então a gente consegue fazer um benchmark bem grande e acompanhar durante bastante tempo. E ele pesa tanto para memória, como para processador, quanto para a placa de vídeo. O game é o The Witcher 3 e rodamos no preset Full HD com qualidade no máximo. Para eliminar a chance de ter qualquer tipo de gargalo ou interferência de outros hardwares, nós deixamos somente a memória decidir o nosso desempenho. Ou seja, colocamos uma Titan V para ter desempenho de vídeo de sobra na máquina, colocamos do outro lado um processador da AMD Threadripper 1920X de 24 threads, para não ter problemas com o processador em nenhum dos kits de memória que a gente vai utilizar, e uma placa-mãe Zenith Extreme da Asus, é uma ROG, modelo top de linha para socket X399 TR4 da AMD. E as memórias que utilizamos foi com frequência de 2133 MHz, 4 GB Corsair, 8 GB Corsair LPX ou 16 GB de memória no padrão LPX da Corsair, com 4 módulos no total. E assim nós vamos conseguir descobrir qual vai ser a performance desse kit dentro de jogos. Então agora roda a vinheta, já larga seu like se você assistiu até aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vamos conferir todos os testes agora em detalhes para você matar essa dúvida que está na sua cabeça. Bora lá! Bom, primeiramente vamos começar o nosso benchmark aqui com 4 GB de memória, apenas um módulo a 2133 MHz e sem nenhum programa aberto por trás. Conseguimos uma média de 66 FPS, mas com 4 GB já fica bem limitado dentro do game. Temos uma queda ali para casa dos 48 FPS no 1%, e em 0,1% do tempo ali, o 0,1% low, temos quedas na casa dos 4 FPS, ou seja, são quedas bem bruscas dentro do game. Isso sem rodar com outros softwares por trás. Agora falando com o Photoshop por trás, com softwares abertos como Google Chrome rodando no YouTube, várias abas abertas, Spotify, TeamSpeaker rodando ali, Twitch, vários sites todos abertos ali por trás, realmente temos uma queda de performance bem grande. Caímos ali para casa dos 51 FPS na nossa média, a nossa queda, que antes era de 48, foi para casa dos 15 FPS e nossa queda brusca foi para os 3 FPS, ou seja, quase zeramos frames, são muitos stuttlings, né, durante a gameplay e realmente isso pode prejudicar bastante a sua experiência. Agora pulando já para 8 GB, sem utilizar outros softwares por trás, conseguimos uma média de 71 FPS somente no jogo. Quando rodamos ali, né, 1% low para fazer a métrica, conseguimos uma média de 55 FPS na nossa queda, e na nossa queda brusca conseguimos uma média de 17 FPS, ou seja, bem melhor do que com 4 GB. Só pela nossa queda brusca a gente já consegue acompanhar que foi uma performance muito melhor com 8 GB. Isso sem colocar outros softwares por trás, rodando somente o game. E rodando na nossa média foi 71 FPS, ou seja, é 20 FPS a mais do que com 4 GB de memória. Isso é para vocês terem uma ideia do poder da memória RAM na hora de limitar o desempenho da nossa máquina. Quando estamos falando ali de 8 GB rodando com softwares por trás, aí temos uma pequena queda também no desempenho, de 71 foi para 62 na média geral, nossa queda foi para 40 FPS e nossa queda brusca foi lá para perto da memória de 4 GB, foi para 4 FPS na nossa média, na nossa queda brusca. Ou seja, uma queda bem grande, é um stuttering realmente que deu durante a gameplay ali, mas pode acontecer, dependendo do mapa, dependendo do momento que estiver dentro do jogo, vai acabar acontecendo. E ali vale lembrar que estava rodando com vários softwares por trás, o que vai pesar bastante a nossa memória. Então 8 GB consegue rodar com softwares por trás, mas como vocês vão ver agora, 16 GB consegue sair muito melhor. Quando a gente está falando de 16 GB sem nenhum software por trás, ele consegue entregar 73 FPS de média, uma performance muito boa mesmo.
extremamente tranquilo, não vai travar em momento algum. Tanto é que a nossa queda brusca é para 14 FPS e a nossa queda é para 57, ou seja, em 0,1% do tempo da nossa experiência na gameplay, a queda foi para 14 FPS. Em 1% do tempo foi para 57, ou seja, na casa dos 60. Tá super tranquilo nossa experiência dentro de jogos com 16 GB. Agora, como abrimos vários softwares por trás, vamos rodar com Photoshop, com Google Chrome aberto, vídeo rodando, Spotify, TeamSpeaker, aí nós temos uma queda um pouquinho maior. Nossa queda vai para casa dos 10 FPS no caso da brusca, nossa queda normal vai para casa dos 54 FPS e nossa média geral vai para 71 FPS. Ou seja, de 16 GB sem nenhum programa por trás ou com programas por trás, a diferença é de 2 ou 3 FPS, ou seja, praticamente nenhuma diferença. Ele consegue levar tranquilamente com vários softwares abertos. E a mesma coisa acontece para 32 GB, 64 GB e assim por diante. Como vocês puderam acompanhar, 4 GB de memória hoje para uma máquina bem de entrada, onde você não vai utilizar muitos recursos e vai rodar games mais leves, não games mais pesados, como por exemplo The Witcher 3, que é um game bem pesado, é uma memória que pode ser útil. Vou dar um exemplo, você vai jogar um Dota, um LoL, um game que vai utilizar não tanta memória, não vai utilizar tanto espaço na sua memória RAM, como um The Witcher 3 da vida ou um GTA V, por exemplo, aí você pode considerar 4 GB talvez uma opção. Mas eu já recomendo para qualquer pessoa que vai montar uma máquina em 2018, pelo menos 8 GB, que vocês viram que é o kit mais equilibrado possível. Com 8 GB a gente consegue ter uma performance boa, extrair bom proveito de FPS na placa de vídeo, um bom desempenho geral da máquina, rodar alguns softwares por trás e ao mesmo tempo jogar. Mas se você for utilizar vários softwares, muito mesmo, vocês viram que mesmo assim ela consegue dar uma engasgadinha ainda e muitas vezes 8 GB pode não ser o suficiente. Porque The Witcher 3 é um game que utiliza muito a memória RAM, mas eu sei que tem vários outros jogos que também utilizam. E dependendo do cenário e momento dentro do game, pode utilizar inclusive mais do que o The Witcher 3. Então tem que ficar de olho que ele é somente um exemplo que a gente utilizou aqui para vocês. Agora 16 GB, eu sei que é um valor mais caro, eu sei que é uma quantia muito grande de memória RAM, mas se você puder investir em mais memória RAM, em 16 GB, não precisa ser 4 de 4 GB, pode ser 2 de 8, ou pode investir em 2 de 4 agora e mais pra frente você adicionar mais memória, mas vocês viram que ele realmente dá uma estabilidade muito maior de FPS. Eu posso rodar ele com programas por trás ou sem programas por trás, que é praticamente a mesma coisa, é um empate técnico. A memória não vai sofrer em momento algum, meu FPS vai ser o mesmo com vários softwares por trás ou eu rodando somente o game. Diferente do que acontece com 8 GB, que a gente tem uma pequena perca de FPS, questão de 5 a 10 FPS dependendo do momento, e quando a gente fala de 4 GB chega a 15, dependendo do momento até 20 FPS de diferença, tá? Então tem que ficar bastante de olho nisso. E claro que a gente não pode considerar também somente as médias. Com 4 GB, as nossas quedas, travamentos e stuttling são muito maiores e muito mais frequentes do que com 8 GB e, consequentemente, do que com 16 GB. Então tem que ficar sempre de olho nessas questões na hora de você comprar. Se você procura um meio termo, vai de 8 GB. 4 GB é uma máquina bem de entrada se você não tem um orçamento para poder gastar mesmo. Uma máquina bem limitada de orçamento, aí vai de 4 GB mesmo. Se for um orçamento um pouquinho mais liberal e você quer uma melhor performance, vai de 8 GB. Se você pode comprar ou já comprou 8 GB e quer investir depois em 16, vai de 16, que vocês viram que vai ter uso, tá? Se você utilizar vários softwares por trás, vai utilizar um multitarefas um pouco maior, vai ser muito bem aproveitado esses 16 GB de memória. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha dado para vocês entender a nossa métrica, como foi realizado os nossos testes. Qualquer dica, não esquece de deixar nos comentários, seu like favorito é muito importante pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!